Olá pessoal, dando início à nossa aula, disciplina de Técnicas de Programação 1. Nossa primeira unidade, nós vamos tratar ou conversar sobre a visão geral da linguagem C. A linguagem C ela vai ser a base dessa disciplina de Técnicas de Programação. Nós escolhemos a linguagem C para ser a base dessa disciplina justamente porque é uma das linguagens mais utilizadas em todo o mundo em relação a como programar ou a como compreender técnicas de programação. Não é à toa que essa que é a linguagem utilizada nas Olimpíadas de Programação que nós temos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Bom, os tópicos que nós vamos trabalhar nessa aula. Visão geral da linguagem, características que a linguagem C possui, a estrutura que a estrutura básica que um programa em C vai ter, os tipos de dados que a linguagem possui e também como que nós podemos modificar esses tipos de dados. Depois vamos trabalhar com os operadores e, para finalizar, com os operadores bit a bit. Vamos lá. Inicialmente, uma visão geral do que é a linguagem C. Ela é uma linguagem considerada de nível intermediário. O que é uma linguagem de nível intermediário? É porque ela combina características das linguagens de alto nível com a linguagem Assembler, que é a linguagem de mais baixo nível que nós temos na literatura, e disponíveis para a programação. Por ser uma linguagem de nível intermediário, ela permite que bits e bytes sejam manipulados, além também da manipulação de memória. Bom, as características principais que a linguagem C possui. É uma linguagem portável, ou seja, eu posso adaptá-la para diferentes plataformas com poucas modificações. Possui apenas 5 tipos de dados, isso facilita muito a programação dentro da linguagem C. Há a possibilidade de conversão entre tipos. O que é essa conversão entre tipos? Eu posso ter um tipo de dados do tipo string e convertê-los para um tipo inteiro e vice-versa. Praticamente todas as conversões são possíveis na linguagem C. É uma linguagem estruturada, conforme nós já vimos em disciplinas anteriores. A linguagem estruturada é aquela linguagem em que eu faço a minha programação de cima para baixo, uma programação chamada top-down. E é a característica principal da linguagem C, além de permitir que a gente faça ou crie funções, que nós vamos desviar a ordem da execução do nosso programa. Isso nós vamos ver mais à frente. E é uma linguagem feita para programadores. Bom, a linguagem C ela tem características, justamente por ela ser de nível intermediário, ela não tem uma estrutura tão simples quanto linguagens de quarta geração, por exemplo. Por isso que ela é considerada essa linguagem chamada aí de feita para programadores e, conforme nós estamos iniciando nesse mundo da programação, é a linguagem ideal para a gente começar. Vamos lá, a estrutura que um programa em C possui. Primeiro, a linguagem tem apenas 32 palavras-chave. Todas essas palavras-chave estão disponíveis para vocês no nosso guia de estudos. Todas as palavras-chave em C devem ser escritas em minúsculo. Atentem muito para isso, porque às vezes erros simples são cometidos somente pelo tipo de ser minúsculo ou maiúsculo que você está utilizando. Todo programa em C deve possuir obrigatoriamente uma ou mais funções. A função principal que a gente sempre vai ter em um programa em C é a chamada função main. Não existe um programa, ele não executa se eu não tiver a função main.
Bom, aqui eu coloquei um exemplo de um programa em C, não é para assustar ninguém, mas é só para a gente entender como que é a estrutura de um programa. No topo dele eu tenho as bibliotecas. O que são as bibliotecas? Todo aquele conjunto de comandos que eu tenho disponível para utilizar dentro do meu programa. Depois eu tenho a função main, conforme eu disse, ela deve existir em todo programa, e a declaração das minhas variáveis que eu vou utilizar dentro do programa. Esse programa, no caso, ele tem duas funções, a main e a função somar dois números. Essa função somar dois números, ela pede dois parâmetros, ou seja, eu vou pedir para que o usuário, ou coloco aqui no caso, eu coloquei diretamente no programa, para a variável A o valor 5 e a variável B o valor 10. Isso eu poderia solicitar que o usuário digitasse para mim. A partir do momento que a minha função somar dois números recebe esses valores, ela é executada internamente e esse resultado é apresentado na tela, no console, para o usuário. Vamos lá? Os tipos básicos de dados que nós temos na linguagem C. Vão ser 5 tipos de dados: char, o int, tipo inteiro, ponto flutuante, float, double e o void. Se nós lembrarmos lá da disciplina de algoritmos, a gente vai perceber que o char é o nosso tipo literal, o tipo int é o inteiro que nós utilizamos, o tipo float é o tipo numérico, só que do tipo real, né, conforme nós vimos lá em algoritmos, e o double também seria o real ou tipo real lá de algoritmos. A diferença de float para double é o tamanho de números que eles vão comportar. E também a quantidade de bytes que eles alocam em memória. O float vai alocar 4 bytes e o double 8 bytes. A novidade aqui na linguagem C é justamente o tipo void, que é um tipo sem valor. Quando eu quero que uma função, por exemplo, não retorne nenhum tipo de valor, eu vou utilizar o tipo void. A gente vai detalhar bastante isso ao longo da disciplina. Bom, modificando os tipos de dados. Quando que eu vou utilizar a modificação dos tipos de dados? Muitas vezes eu preciso tratar uma entrada que inicialmente foi feita como string e eu preciso converter isso em uma parte do meu programa para um tipo inteiro. Nesse momento eu preciso converter de alguma forma esses tipos para realização de cálculos, por exemplo. Nós não temos condições de realizar cálculos com strings, né, com textos. Mas se eu tenho um número 5 do tipo string, eu posso utilizá-lo diretamente para realizar um cálculo? Não, de forma alguma. Eu preciso antes realizar a conversão de tipo. E a linguagem me dá todas as possibilidades para que isso seja feito. Bom, com exceção do tipo de dados void, todos os demais podem ter modificadores que alteram, né, o seu tipo de dados. Pelo fato do void ser sem valor, obviamente eu não tenho como modificá-lo. Bom, os modificadores que a linguagem C possui é o sign, unsign, o long e o short. Vou detalhar principalmente o sign e unsign, porque os demais eles se autoexplicam, né? Se eu quero converter para long ou para short, é o tamanho do número que eu quero realizar a conversão. O sign, ele detalha que eu vou garantir que os números vão ter valores positivos e negativos, e o unsign, que eu vou ter valores somente positivos, iniciando em 0. É apenas uma forma de eu afirmar, né, ou garantir para a execução do meu programa que eu vou ter valores naquela determinada faixa.
Em relação aos operadores, operadores para a gente não é novidade, já trabalhamos com operadores em algoritmos e são praticamente os mesmos. Alguns detalhes aqui quando a gente for trabalhar com a linguagem C. Percebam que na linguagem eu tenho o AND, dentro da linguagem C, ela vai ser representada por dois E's comerciais, conforme está aqui, e o OR vai ser dois pipes. A variável NOT, ela vai ser seguida, eu coloco o ponto de exclamação seguido da minha variável, que significa que eu vou negar aquela afirmação. Os valores lógicos, verdadeiro ou falso, vão ser representados por 1 e 0. Eu tenho aqui uma outra novidade, em relação ao bit a bit. O que é operador bit a bit? É a forma como eu vou controlar os bits que um byte possui. Esse tipo de operação é realizado somente quando eu estou trabalhando com comunicação entre hardwares. Por exemplo, eu estou recebendo dados de um modem ou de algum periférico, eu tenho a necessidade de trabalhar a nível de bytes e bits. Aí a linguagem C dá todo o suporte para isso. Nesse momento é somente que eu vou trabalhar com os operadores bit a bit. Uma outra novidade é a respeito dos operadores aritméticos de decremento e incremento. Eu utilizo dois sinais de menos para decrementar uma determinada variável e dois sinais de mais para incrementar essa variável. Também nós vamos utilizar muito esse tipo de operador aritmético, principalmente quando formos falar de estruturas de repetições. Bom, conforme eu comentei, os operadores bit a bit, eles são utilizados aí para testar, atribuir ou deslocar bits que a gente tem em um determinado byte. Um detalhe que as operações bit a bit não podem ser usadas em tipos float, double, long e void. Aqui eu tenho os tipos de operadores e as ações que eles realizam. Isso para trabalhar bit a bit em cima de bytes, de um byte ou de vários bytes. Bom, pessoal, para essa aula é isso. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.